Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês a parte 1 da história de Kairos, o deus do tempo que armou o palco para a história de The Lost Canvas. Então, como de costume, já clica aí no gostei que esse vídeo tá demais, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Kairos foi o deus grego do tempo oportuno. Antes disso, ele era um dos dois grandes deuses do tempo, até ser banido do convívio dos deuses e apagado da memória da humanidade por seu irmão Cronos. Condenado então a reencarnar na Terra pela eternidade como um humano, em retaliação por sua punição, ele viria elaborar um grande plano para não só fazer o mundo ser consumido pelo caos, como também iniciar um deicídio em larga escala contra o Olimpo. Para este fim, ao renascer em Yoma, ele se tornou um dos espectros de Hades no século XVIII e manipulou os eventos subsequentes pelas sombras que instigariam o início da Guerra Santa contra o Santuário de Atena, de modo a dar continuidade aos seus objetivos. Pouco antes do fim da guerra, entretanto, ele teria suas maquinações temporariamente impedidas e anos mais tarde viu seus planos serem frustrados antes de ser apagado da existência. Kairos era um homem de aspecto jovem e alto, com olhos carmim de íris clara e cabelos brancos, acinzentados e curtos, mas com várias franjas longas assimétricas que alcançavam seu pescoço, aos quais cobriam a maior parte de sua face. Particularmente, sua boca era muito grande, ocupando a maior parte de seu rosto, e era cheia de dentes pontiagudos, que pareciam forçá-lo a sorrir quase constantemente. Como traje, ele era sempre visto tendo seu corpo fortemente coberto por sua longa e espessa armadura escura, sendo que enquanto a veste, ele usa um grande saiote negro. Quando plenamente manifestado em Yoma, o mesmo ganha um semblante mais feroz, e a esclera de seus olhos ficavam completamente carmim, sendo que ao invocar sua verdadeira forma, a mesma era cercada por uma elipse escura na forma de ponteiros de relógio com algarismos romanos, e seu torso era coberto com inúmeros selos de Cronos, o banimento e a condenação de Kairos. No princípio da criação do universo, Kairos, a encarnação viva do tempo oportuno, era o irmão mais novo de Cronos, ao qual vivia constantemente em sua sombra, ao ponto de não ser reconhecido por nenhum dos outros deuses. Essa tensão o levou a finalmente tentar assassinar seu irmão mais velho, enquanto ele dormia, de modo a tomar sua posição e ser o único deus que regesse o tempo. Entretanto, ele viria a falhar e acabou sendo capturado por Cronos, que como punição o baniria do convívio dos deuses e o amaldiçoou a passar o resto da eternidade na Terra, com sua alma selada em um ciclo de reencarnação como um ser humano desprovido de seus poderes divinos. Enquanto preso no mundo em meio à era mitológica, Kairos tivera todos os traços de sua existência apagados da memória dos humanos. Isso é claro por seu irmão, e com o passar dos anos, até mesmo os demais deuses esqueceram dele. Vagando então através das eras, ele acabou envolvido nos tumultos desenfreados que aconteciam. Perdido, Kairos morreu e renasceu incontáveis vezes, o que o levou eventualmente a se enfurecer contra seu irmão e todos os deuses que o tinham condenado a suportar tamanha dor, jurando por sua vez que mataria todos eles como vingança por o negarem toda a sua vida, quando sua oportunidade chegasse. Porém, no século XVIII, Kairos reencarnaria em Yoma durante a era do shogunato Tokugawa, no Japão, e graças ao mesmo se tornar um dos espectros de Hades. O deus caído recuperou a maior parte de sua força divina. Tomando essa chance única para dar início à sua vingança, ele elaborou um extenso plano que levaria o mundo a ser destruído em um futuro caótico, causado pela vitória de Hades sobre Atena, de modo que assim obtivesse o poder necessário para regressar aos céus para causar um deicídio. Para este fim, ele primeiramente manipulou os eventos da história de modo que a alma do Pégaso lendário renascesse em seu filho através de seu casamento com Pártita, e depois roubou a alma do Imperador dos Mortos de seus domínios na Terra, a fim de colocá-la em seu hospedeiro predestinado para observá-lo de perto. Posteriormente, por meio das ações de sua reencarnação pelos bastidores, Kairos colocou tudo no lugar para dar início a uma nova Guerra Santa. A única coisa que o surpreendeu na época foi que 15 anos antes do evento acontecer, Atena decidiu renascer como irmã menor de Alone, embora o deus percebera depois que isso também fazia parte de um esquema de manipulação elaborado pela deusa da guerra. Apesar de seu plano ter dado certo em uma linha do tempo paralela, Kairos descobriu que Cronos enviou um cavaleiro de ouro do futuro para o século XVI, a fim de impedir que suas maquinações se concretizassem. Percebendo que esse cavaleiro detinha a armadura de Ares, que era a chave para garantir que a história fosse mudada,
Kairos decidiu destruí-la então de modo a se certificar que ela não arruinasse seus objetivos. Voltando então no tempo da pós-guerra santa do século XVI, ele foi ao vilarejo localizado nas ruínas do abandonado país de Mu, onde um cavaleiro havia sido sepultado com a armadura de Ares. Ele se apresentou aos guardiões do lugar como um enviado do santuário de Atena, sendo que logo depois liberou seu poder temporal sobre toda a região, seguindo por sua vez entusiasmado para o túmulo do cavaleiro. Porém, ao chegar lá, ele foi inicialmente derrubado por Hugo de Centauro, para sua irritação momentânea. Se divertindo então pela audácia do jovem por achar que poderia enfrentá-lo, quando Hugo tenta atacá-lo, Kairos regride o corpo do cavaleiro para de uma criança e o contém facilmente, explicando então o que fizera e que não o matara para que apreciasse o espetáculo. Ele logo depois tenta destruir a armadura de Ares com seu poder, entretanto é incapaz de fazê-lo quando ela se revela estar extremamente protegida pelos lacres de Cronos. Vendo que não conseguiria alcançá-la, Kairos decide selar toda a região dentro de uma prisão temporal de modo que assim ninguém pudesse recuperar a armadura e, para se certificar também, deixou uma cópia sua programada para aparecer caso alguém alcançasse a armadura a fim de destruir tanto ela quanto o seu detentor predestinado. Animado para saber como Cronos lidaria com isso, Kairos tem seu devaneio tirado por Hugo e explica para o garoto que todos os humanos ali iriam permanecer presos por toda a eternidade, privados do próprio tempo e que nunca morreriam, e assim parte logo depois. Já de volta ao século XVIII, quando o jovem Xion, junto de Manigold de Câncer, conseguem entrar no vilarejo de Mu e são guiados por Hugo para o túmulo de Avenir, o antigo cavaleiro de Ares vindo do futuro. Assim que Xion entra no vórtice temporal tentando alcançar a armadura de Ares, o alter ego de Kairos se ativa, saudando a todos e declarando que após uma longa espera, irá destruir tanto o jovem ariano quanto a sua armadura. Acelerando então o tempo e rindo, ao ver Xion envelhecer rapidamente até se tornar um cadáver, ele se surpreende quando Manigold liberta a alma do corpo do jovem, o permitindo alcançar a armadura de Ares e convocando o espírito de Avenir, que o leva para dentro da caixa onde a armadura era guardada. Ele então tem sua atenção tomada pelo Cavaleiro de Câncer, que o desafia para uma luta, o que o faz dividir sua consciência entre o vórtice temporal enquanto invade o interior da caixa de Ares, ao mesmo tempo que luta contra o canceriano em sua batalha contra Manigold. Apesar de ser continuamente afastado, Kairos gradualmente o dominava, já que as investidas do cavaleiro são incapazes de afetá-lo. Ao mesmo tempo, Deus enfim encontra Xion nas memórias de Avenir e chama sua atenção rindo maravilhado sobre o interior da caixa de Ares, enquanto zomba do sofrimento que o ariano passou ao ter chegado ao seu ato final. Como o Muviano quer saber o porquê de Kairos se importar com a vida deles ou da armadura de Ares, o mesmo lhe revela que seu real objetivo era justamente matá-lo, já que o jovem dará início a uma cadeia de eventos que irão impedir o futuro de Avenir de acontecer, algo que ele não pode permitir jamais. Invocando então sua aceleração do tempo em forma de turbilhão, Kairos ataca Xion, que é envolvido pela técnica, e começa a ser destroçado. Enquanto observa o Muviano lentamente sucumbindo, Kairos reflete sobre as ações de Cronos, sem tentar impedir seus planos de se concretizarem e seu prazer de matar Xion para que não se tornasse outra marionete de seu irmão. Todavia, o deus se surpreende quando o Muviano se liberta de sua técnica e o elogia por conseguir desviá-la para longe. Após ouvir o discurso de Xion em herdar a vontade de Avenir e se tornar um autêntico cavaleiro de Ares, Kairos gargalha freneticamente por sua atitude ser digna de um guerreiro e logo depois insulta a memória do cavaleiro vindo do futuro por seu patético ressentimento ser repugnante. Como o jovem então o manda se calar e expressa que fará o que fosse necessário para assim evitar seu futuro negro, o atacando em seguida, Kairos ri de sua ingenuidade, já que Xion estava fraco demais para contra-atacá-lo de forma adequada, e novamente convoca uma massa de destruição temporal, obliterando mais uma vez o jovem que é afogado por seu poder. Entretanto, para sua total surpresa, Xion consegue se libertar de sua técnica devido aos fragmentos da armadura de Ares o protegerem, escutando então Xion afirmar seu compromisso de sobreviver a todo custo e a fim de garantir um futuro sem a presença de Kairos. Ao ver o jovem se posicionando então para sua investida final,
O deus zomba de sua valentia vazia diante de seu poder e também se prepara para seu ataque derradeiro. Assim, Xion lança sua técnica final em máxima potência, revelando a um Kairos incapaz de se defender que seu poder era inútil perante os de todos os detentores anteriores da armadura de Ares, que o estavam apoiando, conseguindo então obliterá-lo de uma só vez para sua fúria. Tendo então sua consciência derrotada, o alter ego de Kairos deixa de se mover no plano físico, e o que possibilita que a alma de Xion consiga sair da caixa de Ares. Irritado por conseguirem frustrar seu plano de contingência, Kairos decide detonar seu alter ego com uma grande explosão cósmica, de modo a levar todos ali com ele. Porém, é incapaz de atingi-los, pois Xion usa a muralha de cristal. Como resultado da explosão, tanto o lacre do tempo quanto o vilarejo são destruídos, fazendo assim que o tempo volte a correr no local. E bem longe dali, Kairos ria de como seu alter ego acabou morrendo por nada e elogia Xion por ter conseguido mais essa façanha. Entretanto, ele fica logo depois nervoso por suas contramedidas terem fracassado, decidido então a não desistir de seus planos, já que ainda havia outros pontos de divergência que o permitiriam ter outra chance de eliminar Xion da história, pois Kairos menospreza a cegueira dos humanos por não terem conhecimento sobre os pontos de união sobre mundos paralelos, e crendo que o cavaleiro acreditava o ter derrotado permanentemente, afirma que a batalha dele contra o Muviano ainda não havia acabado. Então galera, gostaram do vídeo parte 1 sobre a história de Kairos, o deus do tempo, irmão de Cronos? Comenta aí pra eu saber, e enquanto não sai a parte 2, assista o vídeo contando a história principal dele como Ioma de Mefistófeles, o pai de Tema de Pégaso. E é claro, clica aí no gostei e compartilha o vídeo pra ajudar o canal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?